Mas se quiser na nuvem também pode ser, que todo mundo tem acesso. Agora já coloquei no computador. Ó, eu vou compartilhar aqui uma tela e vocês me falam se vai estar aparecendo ou não, tá? Peraí, peraí. Eu tô com visita em casa. Vocês estão escutando o que minha visita tá falando? Que estão falando mal de uma pessoa. Se vocês estiverem ouvindo, eu vou ter que ir para outro canto. Vocês ouviram alguma coisa ou não? Não, né? Tá. Tá aparecendo aí os slides? Tá. Então vamos começar, tá? A reunião de hoje, ela nada mais é É, do. só interrompendo aí, Kátia, então eu vou me retirar da reunião, eu vou assistir gravada, porque no momento eu não consigo ligar a câmera porque eu tenho que dar atenção 100% para minha mãe. E de câmera desligada eu consigo prestar atenção e estar cuidando dela para ela não se machucar e bater cabeça, que Fica à daí vontade. me gera um problema maior, Não, amiga, fica à tá? vontade. Pode ficar Obrigada. aí. Pode ficar, Jacinta. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações. Ó, então a reunião de hoje é para trazer clareza, tá? A gente não vai falar de produto, a gente não vai falar de promoção, a gente não vai falar de lançamento, a gente vai falar mesmo de mentalidade, tá? Se vocês puderem, pega papel e caneta, porque vocês vão precisar anotar algumas coisas, tá bom? Ó, então antes da gente falar de meta ou de venda, eu vou falar da mulher que está por trás da consultora. Não é a Mary Kay que limita você, é a versão que você aceita ser. Qual é a versão? Qual é a tua versão em relação a esse negócio? Ó, eu vou fazer várias perguntas para vocês poderem refletir, tá? Se vocês não quiserem responder, não quiser compartilhar, não tem problema. Não é para vocês se exporem, tá? Mas é para vocês poderem refletir, para vocês pensarem onde você está e onde você quer chegar. Ó, eu quero que vocês respondam aí para vocês, tá? Quem quiser compartilhar, amém. Quem não quiser, amém também. O que que é Mary Kay para você hoje? Como que você enxerga Mary Kay hoje na tua vida? Alguém quer falar? Como que enxerga Mary Kay? Não, gente, ninguém quer compartilhar. Ficaram brava comigo já no início da reunião. Eu acho bom você mudar de lugar, que eu estou prestando atenção na fofoca deles lá atrás. Daí não estou conseguindo me concentrar, entendeu? Não, eu vou ali pro quarto. Então, beijo, Mas tchau. Eu tô surda, então eu não escuto a fofoca. Bem que eu queria ter escutado a fofoca, gente. eu limpo pro... Na realidade, Fê, quando eu termino de fazer o cabelo, eu acho que você deve lembrar. O que eu aviso a cliente? E aviso não, eu peço para a cliente. Quando você lavar, quando a cliente não quer lavar no salão, ou não quer que eu volte para ela lavar e eu colocar a hidratação e ver se ficou tudo Quem que tá ok, lavando o cabelo, gente? Fernanda! tudo bem. Cara dela. Ô, Fernanda, deixa o cabelo pra depois, gente. Tá, voltando, tá? Então, o que que vocês entendem de Mary Kay? Ou melhor, perdão. O que que é Mary Kay pra você hoje? Eu vou dar 2 minutos pra gente poder se restabelecer. Fernanda já lavou o cabelo, as gurias estão desconcentradas. Pronto. Acho que elas se esse negócio aí. Acho que elas já voltaram em si. Alguém quer compartilhar, gente? Ou eu vou falar sozinha e posso ir dando sequência?
Você viu, amor, como que Tem elas são? mensagem no chat aí, cara. Eu não consigo ver mensagem no chat. Uma oportunidade de empreendimento, a Ellen falou. Uhum. Alguém mais? Boa noite. Boa noite, Cinderela. Kati, hoje para mim, a Mary Kay, infelizmente, é a minha segunda renda, Porque, ainda. infelizmente, Ítala. Porque eu sou CLT e eu tô tão atolada na CLT, menina, que eu não tô conseguindo dar conta. Às vezes eu fico me medindo, né? Mas eu só tenho certeza de uma coisa, Kati, que eu estou caminhando para um término aí desse tipo de trabalho da CLT. Não agora, infelizmente também. Porque eu Uhum. fui 7 anos Mary Kay. Mas hoje, para mim, você definindo aqui, pelo menos foi a leitura que eu fiz, não sei se eu interpretei corretamente, determina o tamanho que isso é na sua vida. E hoje, não é a minha renda principal, não é o que sustenta a minha casa, mas me dá um conforto maior, assim, para eu estar, entendeu, caminhando. E foi durante 7 anos a minha renda principal, foi meu plano A. Uhum. Obrigada, viu, por compartilhar. Antes, então, da gente só dar sequência, é, eu gostaria que vocês não levassem para o coração, as coisas que são faladas aqui. Aliás, deixa eu reformular. Quando você leva algo para o coração que é dito por uma diretora ou por alguma pessoa, eu vou falar de nós aqui que a gente está conduzindo a reunião, tá? Se aquilo que a gente falou te incomodou, é porque é para você. Se eu falei algo, se eu falar algo aqui durante a reunião e você ficar, tipo assim, ó, querendo me estrucidar, me pegar pelos cabelos ou me enforcar, ai, que arrogante, ai, que isso ou que aquilo, não é sobre mim, é sobre você. Porque você vai, ó, existe um espelho aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas existe um espelho. E aquilo que você pensa a meu respeito não é sobre mim, é sobre você. Então, quando eu falo assim, ó, esse negócio é para adulta, esse negócio só faz. Se você está se sentindo magoado, é porque de fato você não está fazendo como deveria ser feito. E a gente não está aqui falando com crianças, ou estamos? Não, né? Então, assim, ó, não leva pro coração. E se você chegar a levar, vai orar. Nossa, Deus, ó, tira isso do meu coração que a Kate falou aquilo. Nossa, fiquei muito irado, fiquei muito chateada. Me dê uma visão do que ela tá querendo dizer. É sobre mim ou sobre ela? Se for sobre mim, eu dou total liberdade para vocês me chamarem no privado e me excomungar, falar o que vocês quiserem. Kátia, eu não gostei da forma como você falou isso e aquilo. Eu não tenho problema nenhum em me redimir e pedir desculpa se for preciso. Tá? Então já fica aí essa primeira liçãozinha. Não é nada que está sendo direcionado para fulana, ciclana ou beltrana. Mas se você ficar incomodada com algo que foi dito, saiba que você precisa melhorar alguma coisa em relação a isso, tá? Então, o que que é Mary Kay para você hoje? A forma como você define algo determina o tamanho que isso tem na sua vida. Se você for só tentar fazer Mary Kay, você age como tentativa. Você está só tentando. E quem tenta não consegue. Falar que vai tentar é o mesmo que falar assim, ó, eu não vou fazer. Eu vou tentar fazer Mary Kay. Não, nem faz. Nem tenta, aliás. Porque quem faz, consegue. Ó, oi, Ítala, muito obrigado por você ter se exposto, ter falado aqui a forma como você tá fazendo Mary Kay. São poucas pessoas que têm a coragem mesmo de abrir o jogo, sabe? De falar assim, ó, não, eu não tô fazendo, eu sei que deveria e tal, mas vocês precisam entender uma coisa. Para quem não é 100% Mary Kay, para quem não é exclusiva Mary Kay, vocês não têm que se cobrar tanto, mas vocês precisam encaixar a Mary Kay na rotina de vocês. Sabe, tem que determinar um período, um tempo. Quanto tempo? Tem 7 dias na semana. Desses 7 dias, quantas vezes na semana eu vou me dedicar para Mary Kay? Desses tantos dias dedicados a Mary Kay, quantas horas eu vou me dedicar para fazer Mary Kay? E faça com excelência, que seja 1 hora.
Ah, eu só posso 1 hora durante 3 dias, que faça essa 1 hora valer a pena. Para depois chegar lá na frente, você não ficar se corroendo por algo que você não fez. Isso é autorresponsabilidade. Você assumir o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Porque é muito fácil você culpar o mundo, as pessoas, as circunstâncias por aquilo que você não tem. Então, se Mary Kay for o destino, você precisa priorizar e enfrentar. Agora, se Mary Kay for um bico, tá tudo bem a forma como você faz. E agora responde aí para vocês nesse caderno, nesse papel que vocês pegaram. É, Mary Kay, você está tratando Mary Kay como uma oportunidade ou como tipo é mais uma opção? É como uma oportunidade de mudança mesmo de vida ou é só uma opção? Só que talvez essa pergunta que eu estou fazendo aqui, ela não vai fazer muito sentido para algumas pessoas que não têm muita clareza do que é Mary Kay. Porque às vezes, talvez, para você, Mary Kay pode ser só venda de produto. Ah, é venda de batom, é venda de catálogo, é venda de creme. Se você tem essa visão de Mary Kay, que Mary Kay é venda de produto, eu não vou te julgar, porque eu também já estive do seu lado, eu também já tive essa visão. Mas eu vou pedir com amor e com carinho que você vá em busca de saber de fato o que é Mary Kay. Seja com a pessoa que te iniciou, seja com a tua diretora, seja no próprio site. Vá buscar entender o que é Mary Kay. Mas procure, se você procurar pessoas, procure pessoas que tenham sucesso. Porque se você procurar pessoas que tenham fracasso, com certeza ela não será a melhor pessoa para te dizer o que é Mary Kay. O que que você entende de Mary Kay? Anotem aí, quem quiser compartilhar, se tiver alguma coisa no chat, Débora ou Renata, que eu tô vendo só a carinha de vocês, daí vocês me sinalizem aqui, tá? O que que você entende de Mary Kay hoje? Que Mary Kay é venda de produto, igual eu mencionei no slide anterior? Tem alguma coisa no chat? Não, só a Ana que pediu me perdoe e rabisquei a tela. Tá tudo bem. Então, Mary Kay não é só venda. Mary Kay é uma construção de mentalidade, é uma construção de uma marca, construção de um destino. E quando eu falo que é construção de mentalidade, eu, Kati, sou prova viva de que eu mudei completamente e continuo mudando a minha mentalidade em relação a Mary Kay. Quando eu iniciei nesse negócio, a minha mente ela era assim, ó, atrofiada, pequena. Eu pensava pobre. Como assim, Kate? Eu pensava pobre. Vou falar por mim, tá? Por mim, eu, Kate. Quando eu iniciei Mary Kay, eu só queria vender, 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 vender. Eu olhava para as pessoas com cifrão nos olhos. Eu não tinha amor pelas pessoas, eu tinha amor pelo dinheiro. Eu ia atender uma pessoa já pensando assim, nossa, quanto será que eu vou vender para ela? Nossa, o que que será que eu vou vender para ela? E existe dentro da Mary Kay um princípio de prioridade. Faça-me sentir importante. Eu demorei muito para entender isso. Eu pensava só em mim, só em mim. Eu estava preocupada no quanto eu ia vender, quais produtos eu ia vender. E uma vez a Dani, uma não, várias vezes, né? Mas no meu início ela falava assim, Kati, quanto mais produtos você tiver para demonstrar, mais chances você tem de vender. E eu era tão mercenária que o meu showcase era tão pobre, que eu tinha assim, ó, eu não queria tirar produto para demonstrar, porque eu pensava assim, se eu tirar produto para demonstrar, eu vou deixar de vender, vou deixar de ganhar. Mente atrofiada, mentalidade pequena. Não mercenária, mas escassa, né? Qual que é a diferença? Ah, mercenário é alguém.
Peraí que eu vou pegar a definição no chat. Tá, mas eu era escassa. Eu era escassa, eu era mesquinha, eu era. Qual que era outra palavra que a Dani usava que eu tinha ranço quando ela falava que eu era? Não vou lembrar agora, mas se eu lembrar no decorrer eu falo. Eu era tudo isso de ruim que vocês possam imaginar. E se eu, Kati, eu conseguir mudar, e eu não tô dizendo que eu tô 100%, tá? Eu tô em processo. Se foi capaz de mudar, vocês também são. E eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu não tô aqui pra apontar o dedo, falar que você é isso ou que você é aquilo. Eu tô falando sobre a minha pessoa, e se você se identifica, você também pode mudar. E uma vez uma mente expandida, nunca mais ela volta pro seu estado normal. Nunca mais. Ó, eu vou fazer algumas perguntas. Ai, eu vou até tirar daqui que eu quero Tá, saber. peraí, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Hum, a gente não combinou isso, Marinal. Você é minha mãe e se você vier com pergunta difícil, eu vou te tirar da sala. Fala. Derruba ela. Vou derrubar ela, já vou ficar aqui, ó, com o dedinho pronto. Mas o que que você fez para expandir a sua mente? Você está falando que expansão de mente, tá, mas como? O que que você fez que expandiu a sua mente? O que que você fez que você mudou a sua mentalidade? Eu comecei a olhar para as pessoas que tinham resultado e comecei a modelar. Modelar em que sentido? Por exemplo, a Dani, para mim, ela é um exemplo de pessoa bem-sucedida. A Dani, para mim, é um exemplo de pessoa que ela está onde eu quero estar. Então, eu comecei a fazer perguntas para ela. Porque assim, ó, só que eram perguntas nada a ver com o negócio. Porque geralmente, quando uma pessoa tem sucesso, quando a gente não tem a mentalidade expandida, a gente pergunta o quê? Fulana, quanto que você vende? Como você faz? Não é esse tipo de perguntinha básica que a gente faz para a pessoa? E não é essa pergunta que a gente tem que fazer. A gente tem que perguntar para a pessoa como ela pensa. Como você pensa em relação a tal coisa? É assim que vocês vão expandir a mente de vocês, não é perguntando o quê. Porque o que a gente já sabe o que que precisa fazer, é colocar produto no rosto. É isso que precisa ser feito. Como? Através de sessão, através de venda de catálogo, através de bolsinha 24 horas. Mas como a pessoa pensa? E eu, Kati, no meu início em Mary Kay, quem conhece a minha história, sabe que eu vim de muitos tempos com meu nome protegido de mim mesma. Meu nome era restrito quando eu fiz 18 anos, eu acabei com meu nome, eu fiz dívidas em cima dele, achando que você, senhora minha mãe, fosse pagar minhas dívidas, mas você não pagou. Você simplesmente virou para mim e falou assim: Ô, meu amor, ó, 18 anos, beijos, tchau, se vira. Eu, ó, me lasquei. E eu não tinha renda, eu não tinha trabalho, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Eu sempre, eu vou falar tentar, porque era isso que eu fazia. Lembra que eu falei quem tenta não consegue? Pois então, eu tentava e não, nunca conseguia. Eu tentava vender as coisas, mas eu não conseguia. Porque eu não tinha organização financeira, eu não sabia de fato o que eu queria. E nesse negócio em Mary Kay, você precisa ter clareza, clareza. O que? O que vocês querem? Kátia, eu entrei só com o kit de início, eu não fiz pedido. Tipo, não sei, eu entrei porque, né, você insistiu muito, ou a minha diretora insistiu muito, a minha iniciadora encheu muito o saco e eu entrei. Que bom que você entrou. Mas agora, procure descobrir o que você quer. Todas nós temos sonhos, sonhos que estão, às vezes, muitas das vezes, adormecidos. É tanta chapuletada que a gente leva na vida, no dia a dia, que os sonhos vai se distanciando. Você começa a acreditar que aquilo não é para você. Você começa a acreditar que você não é capaz de realizar. Quando, na verdade, nós somos filha do Criador. Nós somos imagem e semelhança. Eu vou usar uma palavra que para algumas crentes aqui vai soar como grosseria, Fernanda, Mari, sinto muito. Mas assim, ó, eu sou filha do dono da porra toda. Entendeu? Dono do ouro e da prata, da maior riqueza desse mundo. Por que que eu vou pensar pequeno? Por que que eu vou pensar pobre? Eu não tô dizendo que Deus vai derrubar lá do céu uma chuva de dinheiro para mim. Só que eu já tenho consciência que todas as sortes de bênçãos está espalhada pelo mundo. Cabe a mim buscar o que é meu. Deus não faz de... Quem aqui é mãe? Só levanta o dedo.
Vou fazer outra pergunta. Quem tem mais de um filho? Quem tem dois ou mais? Vocês fazem distinção de filho? Ah, eu amo mais esse do que esse. Ah, eu vou comprar mais para esse do que para. Se você tiver isso, espero que não. Para quem tem um filho só, você fica regulando o que vai comprar para esse filho? Você fica regulando o que você vai fazer por ele? E assim é Deus na nossa vida. Deus não faz distinção. Ai, a Fernanda vai ser rica, a Joana vai ser pobre. A Renata vai ser próspera, a Francisca. Não faz. Deus não faz isso. Quem faz isso com você é você mesma. Hoje a Dani fez uma pergunta para nós na aula no treinamento de diretoras, e eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês. Hoje, qual é a sua concorrente, Mary Kay? Quem é a sua maior concorrente, Mary Kay, hoje? Com quem você concorre? Alguém arrisca falar quem é a sua concorrente? Eu mesma. Eu mesma. A minha maior concorrência sou eu mesma. A minha mente. Eu até escrevi no chat hoje, o meu eu pequeno. Todas nós temos o eu pequeno e o eu grande. Kate, quem é o eu pequeno e o eu grande? O eu pequeno é aquele que fala: você não consegue, você não vai dar conta, não é pra você. O eu grande é aquele: não, vai dar certo, você consegue, você é capaz. E nós somos mulheres, a gente oscila. Eu falo que nós mulheres somos igual montanha-russa. Principalmente se você não tem claro e definido onde você quer chegar. Aí você fica assim, ó, uma hora você Ó, vou te interromper de novo. Não, Pera, não deixa vai eu porque eu preciso falar. dar esse exemplo. Uma hora você quer, uma hora você não quer. Uma hora você quer, uma hora você não quer. Uma hora você quer. Não é assim? Vai, Marinalva. Ó, deixa eu falar. Às vezes é exatamente isso, essa clareza de não saber o que quer. Porque uma vez a Dani, quando ela esteve aqui em Campo Grande, ela fez uma pergunta para nós. Ela falou assim: hoje você tem 1 milhão. O que você faria com ele? Você não pode pagar conta, você não pode comprar produto. O que você faria? Eu tô falando isso porque eu fiz essa pergunta para uma menina esses dias e eu fiquei muito impactada, porque ela não achou nada do que ela queria. Ela ficou assim, ela ficou surpresa, porque ela falou: Nossa, eu não tenho sonho comigo mais. Eu só penso em pagar conta, em pagar algo, comprar algo para casa, para mim, para pessoa. Então, às vezes, o que está acontecendo é isso, porque a pessoa nem sabe o que ela quer para ela mesma. A Fernanda não para de mastigar, eu já estou para entrar nesse negócio e ir lá comer também. Entende? Então, às vezes, a pessoa não sabe, ela não sabe o que ela quer. Então, direciona essa pergunta para elas, para nós. O que que você quer, o que que você compraria hoje para ver se a pessoa manda por ali, ó, no chat que nós vamos cuidar. Tá, não vamos nem falar de 1 milhão, vamos diminuir, vamos degrau por degrau, né? Porque às vezes 1 milhão é tão distante para algumas pessoas e eu ia chegar nesse ponto. É, eu ia é, falar isso. Eu ia chegar nesse ponto a respeito de dinheiro. Mas vamos pensar em R$ 1.000. Se vocês tivessem R$ 1.000 hoje na conta bancária de vocês, o que vocês fariam? Agora eu vou olhar o chat. Não pode pagar conta, nem comprar produto, nem investir. É Não, em não. você, com você. É você, em você. O que que vocês fariam com R$ 1.000? Ó, já contribuí aí, ó. Já faria um Botox, que inclusive eu tô precisando já dar uma retocada, entendeu? Botox. Olha lá, ó. Botox, Botox. Compraria curso. Não, Ellen, não quero que você compre curso. Quero que você gaste em outra coisa com você. Você, a sua pessoa. Dá pra ir no spa? Pode ir, Ítala. Pode ir no spa. Ana Cristina também colocou lá que ia guardar. Viagem, roupas, colocaria boca. Tá precisando, Mayara? Não, não, senhora, não vai guardar nada. Você tem que gastar agora, senão amanhã esse dinheiro não tá mais na sua conta. Ô, Kati,
Oi, Pauline. Eu queria dar um exemplo, que vocês falando isso agora, eu me lembrei, eu saiu para almoçar, eu e meu marido, né? E aí a gente estava falando exatamente sobre essa questão de dinheiro, né? E aí eu tenho que mudar e eu já estou trabalhando isso, essa mentalidade do que foi falado agora da questão de dinheiro, né? Tudo que a gente vai gastar, eu penso logo, a gente podia ter pago tal conta, a gente podia ter feito tal coisa. Aí ele virou para mim e ele falou assim mesmo, se eu te desse R$ 500 agora, o que que tu irias fazer? Aí eu fiquei olhando para ele, aí ele falou assim, aí eu falei, eu ia pagar tal coisa, não sei o que ele falou. Aí ele ficou me olhando. Eu falei, não, a minha vontade de início era que eu queria fazer meu cabelo. Ele falou, pronto, era isso que eu queria que tu falasse, entendeu? Era isso que eu queria que tu fizesse, que tu fosse lá e fizesse isso. Não fica pensando nessas coisas, em primeiro lugar, nisso. Não, pensa em primeiro em ti. O que que tu irias fazer, sabe? E agora, quando foi falado sobre isso, eu fiquei refletindo. Eu falei, olha, realmente, a gente tem esse pensamento, a gente tem essa dificuldade realmente de pensar em algo para a gente colocar isso como uma clareza. Porque às vezes, na verdade, eu acho nós mulheres, me colocando eu, principalmente que sou mãe e tudo, a gente fica meio preocupada se achando egoísta de nos colocar em primeiro lugar e não priorizar as questões de conta, do que tem que pagar, das coisas que tem que comprar, alguma coisa para o filho, e a gente fica um pouco meio com vergonha de se colocar à frente, de se colocar como prioridade, né? Então, realmente, eu tinha esse pensamento e com essa questão, né, do meu marido, eu comecei realmente a refletir e mudar mais esse pensamento de agora em diante, né? Ó, isso faz total sentido. Crença de merecimento. Quem falou que vocês não merecem? Aonde que está escrito que vocês não merecem? Ó, eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente vai viajar de avião, a aeromoça fala: máscaras de oxigênio irão cair. Primeiro coloca em você, depois no outro. Como é que você quer ajudar a sua filha, seu marido, alguém da sua família, se você nem se ajudou primeiro? Primeiro é você. Você precisa estar bem, você precisa expandir para depois você ajudar outra pessoa. Como que um cego vai guiar outro? E quem que se motiva a trabalhar para pagar a conta? Alguém aqui se motiva para trabalhar só para pagar a conta? Eu não me motivo. Você pode até fazer isso por uns 2, 3 meses. Ah, e comprei alguma coisa agora. Ó, isso acontece comigo. Quando eu compro, quando eu quero muito alguma coisa, aí eu vou lá e compro parcelado. Tô motivadaça, comprei. Meu, quando chega na terceira parcela, eu falo, ai, que merda. Aí já, isso já nem me motiva mais. Ninguém se motiva para ficar pagando conta, pagando cartão. Então, a expansão de mentalidade começa aqui. O que você faria se você tivesse R$ 1.000? E daí vocês ficam, ai, eu pagaria uma conta, eu compraria mais produto. Para! Vai gastar com você, pensa em você. Vai pro salão, faz cabelo, faz unha, faz massagem, compra roupa, compra sapato. É seu. Não se limite em sonhar. Todas nós temos sonhos ousados, só que esses sonhos estão adormecidos. Mary Kay é uma potência. Mary Kay é uma potência de dinheiro. E se você não está usufruindo desse dinheiro, tá errado. A oportunidade ela é igual para todo mundo. Ela não faz distinção, ela não exige escolaridade, ela não exige diploma. Ela só exige que você fale do produto, que você ofereça a oportunidade, que você coloque o produto no rosto das pessoas. Ontem eu fui na igreja, até compartilhei hoje com a senhora minha mãe. Ontem eu fui na igreja e a hora que a gente estava orando, eu estava pedindo para Deus assim, ó. Talvez até me emocione, tá? Mas eu falei, Senhor, eu quero muito, muito que as minhas consultoras vivam o que eu estou vivendo, sabe, financeiramente. Eu quero muito que elas possam comprar o que elas desejam. Eu quero muito que elas conquistem o que eu estou conquistando ou além daquilo que eu estou conquistando. Porque senão Mary Kay não vai fazer sentido para mim. Não quero eu, só eu, Kate, conquistar. É muito egoísmo da minha parte querer isso. E não é assim que é a Mary Kay. A Mary Kay, a gente só cresce se a gente ajudar outras pessoas. Então, se vocês não se ajudarem, se vocês não fizerem, é como se eu pensasse assim, meu.
Onde é que eu tô errando? Eu nem sei por que que, né, eu fico emocionada com isso, mas é porque, ó, isso tem me incomodado muito, muito mesmo. Porque a oportunidade ela é igual para todo mundo. Eu não entrei nesse negócio com rios de dinheiro. Muito pelo contrário, eu entrei toda lascada, toda endividada. Meus sonhos estavam tão adormecido, que eu falo assim, ó, eu não sabia o que eu queria. Aliás, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria mais contar moeda, eu não queria mais depender do Rafael, eu não queria mais depender do cartão dos outros, eu não queria mais. Eu tinha uns sonhos tão bobinhos aos olhos de algumas pessoas, mas que para mim era importante. Sair para almoçar todo final de semana fora. Poder comprar o que eu quero, a hora que eu quero. E tudo isso é possível hoje para mim através do quê? De Mary Kay. A mesma oportunidade que eu tenho é a mesma que está nas mãos de vocês. Só que qual é a diferença de uma pessoa que conquista daquela que não conquista? Não é a ação, é a clareza do quê? O que vocês querem? Que quando você sabe o que você quer, eu sempre falei isso, não é todos os dias que eu acordo, hoje eu vou conquistar o mundo. Hoje eu vou falar com 50. Não é. Tem dia que eu não quero nem levantar da cama. Tem dia que eu não quero nem pegar no WhatsApp. Tem dia que eu não quero nem responder vocês. Mas eu sei aonde eu quero chegar. E isso me move. Isso faz eu ter disciplina. Mary Kay é constância. Mary Kay é disciplina. E se você não tá tendo essa disciplina, não tá tendo essa constância, é porque você não tá tendo clareza do que você quer. Um dia você faz, outro dia você não faz. Um dia você fala, outro dia você não fala. Um dia você oferece, outro dia... Tá errado. Eu nem sei se eu vou conseguir passar para vocês o que de fato eu quero passar hoje, mas eu espero do fundo do meu coração que Deus me dê, coloque as palavras certas na minha boca, Ele dê discernimento para vocês e que Ele possa abrir a mente de vocês e os olhos de vocês para aquilo que eu quero passar. É só isso que eu peço. Eu vou voltar aqui, senão eu vou perder meu raciocínio, tá? Então, Mari, eu te respondi em relação à sua pergunta da mentalidade, de como expandir. Eu acredito que você fez essa pergunta mais pelas meninas, né? Porque a gente tá 24 horas juntos, você sabe o quanto eu compartilho isso com você, o quanto eu falo isso pra você, e ontem e hoje eu tenho falado muito isso pra você, que assim, ó, eu tô numa gana incansável, estou numa gana de ver as minhas consultoras, e eu vou incluir as consultoras aqui das minhas amigas diretoras, a conquistar, a prosperar. Como é que eu vou falar para as pessoas que Mary Kay, Kátia, vou falar por mim, tá? Kátia, eu posso bater no peito e falar assim, ó, Mary Kay dá certo, Mary Kay funciona, Mary Kay me faz ter dinheiro. Eu posso bater no peito e falar isso. Eu tenho propriedade para falar isso. E você? Você tem propriedade para falar que Mary Kay dá certo? Você tem como provar para as pessoas que Mary Kay dá certo? Se você está tendo dificuldade de iniciar pessoas porque você não está tendo argumento suficiente para provar para ela que Mary Kay dá certo, então para de convidar e começa a fazer Mary Kay dar certo na sua vida. Que foi o que eu fiz. Para de contar a história dos outros, vai contar a tua história. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui na Anitta Calçados oferecer. Eu nem era diretora ainda, eu era consultora. Eu tava naquela ânsia, naquela gana de falar de Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay, porque até a hora que a gente parece que é chata, de tanto que a gente fala de Mary Kay. E eu não tinha história. Aliás, eu tinha história pra contar, mas eu achava que a minha história não era interessante. E eu ficava falando porque a minha diretora, porque a minha diretora, porque a minha diretora tem isso, a minha diretora tem aquilo. A guria virou pra mim e falou assim: Kati, quem é a tua diretora? Eu nem sei quem é a tua diretora. Eu quero saber o que você já conquistou com esse negócio. Você tá querendo me convidar para fazer algo, mas você tá querendo me contar da conquista de uma pessoa que eu nem conheço. O que que você já conquistou com esse negócio? Foi a pior pergunta naquele momento, mas foi a melhor pergunta para o meu crescimento. Eu falei, a partir de hoje eu vou começar a contar as minhas conquistas.
O que eu, Kate, conquistei. E talvez você pense assim, ó, eu entrei ontem, eu entrei mês passado, semana passada, eu não tenho nada de conquista. Meu amor, só o fato de você ter dito sim para Mary Kay já é uma grande conquista, porque essa oportunidade é a oportunidade. Ela não é uma oportunidade, ela é a, com A maiúsculo. Ela é diferenciada. Essa empresa, ela foi consagrada a Deus. O sócio majoritário dessa empresa é Deus. Ô, Fer, você estava na reunião hoje de diretoras, não estava? Me ajuda aqui a falar sobre aquele depoimento que a Dani estava falando, de uma diretora nacional falando da Rússia e da. Paquistão. Você pode contribuir? Cazaquistão. Acho que é Cazaquistão. Você pode contribuir? Você lembra do que ela falou? Vagamente, mas vamos lá. O que você quer que eu falo? Sobre o que ela falou de Mary Kay, que tem coisas que a gente nunca vai entender. Tá. Acho que a Renata também estava, né? Rê, ajuda aí. É, tá, a gente sabe que no Cazaquistão existem Nem é muitas todas guerras. as pessoas que sabem, o Fer. Ah, tá. Bom, a Mary Kay atua, né, em mais de 45 países, entre eles, né, Rússia e Cazaquistão. E no Cazaquistão existe muitas guerras, né, muita turbulência, muita dificuldade, né? Porque a questão da guerra, de uma hora para outra, quando acontece algo, os maridos eles são acionados, são chamados, né? E todo civil ele precisa, toda pessoa ela precisa servir ao exército, né? Igual, eu acredito que seja mais ou menos igual em Israel. Israel até as mulheres, todo mundo serve o exército, né? Precisa prestar serviço para o governo, enfim. Então, se tiver qualquer ameaça de guerra, de invasão, de qualquer coisa, se você for chamado, você tem que largar tudo e ir, né? Não tem essa de não ir. E aí foram perguntar, né, para essa nacional aí, para essa diretora, por que a Mary Kay atuava ainda ali naquele país, né? E aí diz que ela ficou muito pensativa, sem saber o que dizer. Mas no fundo, a gente entende que existe algo muito espiritual dentro disso, né? Porque o que seria da vida dessas mulheres quando o país entra em guerra? O que essas mulheres iam fazer para conseguir sustentar suas famílias, para conseguir levar o pão, né, para dentro de casa, se não fosse Mary Kay? E aí a Dani trouxe assim alguns exemplos, né, de outras diretoras nacionais, inclusive a diretora nacional da Noruega. A Noruega é conhecida hoje um país extremamente rico. É o país mais rico do mundo, é o país mais seguro que se existe para se viver, é o país das oportunidades, né? E ali tinha uma diretora nacional formada da Noruega, da Rússia, do Cazaquistão. Acho que eram 5 países ali representados, né? Assim como também o Brasil. Então, assim, como que a Mary Kay consegue se sustentar num país que vive tanta guerra? Não existe uma explicação para isso, né? A Mary Kay já poderia sim, já foi conversado, inclusive com o presidente, de que várias vezes, né, ameaçou-se a Mary Kay fechar ali naquele país. Mas não aconteceu do fechamento da Mary Kay naquele país, porque Deus tem sustentado, né? Deus tem, eu acredito, né? A Dani também acredita, e a Nacional, quando trouxe essa resposta ali, dessa pergunta que fizeram para ela, acredita que de fato é Deus. Se não é Deus sustentando, né? Não existe uma outra resposta para isso. Então, para Mary Kay se manter num país desse é muito difícil, é muito desafiador, né? Mas a Mary Kay continua ali firme e forte, no entanto, que na semana passada a Dani estava ali em Dallas, né? Porque toda nacional que se forma nacional, ela vai fazer um treinamento lá em Dallas, na sede, né, da empresa, onde a empresa nasceu, enfim, onde é a fábrica oficial da empresa. E ali foi levado, né, essas diretoras nacionais que se formaram nos últimos 2 anos para ter esse treinamento. A Dani foi uma das convidadas, né, a palestrar lá. E foi chamada essa diretora nacional que já há 40 anos, né? Que ela trabalhou com Mary Kay, um período de 40 anos. Então, ela ficou 10 anos como diretora e depois 30 anos no cargo de 30 e poucos anos no cargo de diretora nacional. Então, assim, foi bem emocionante, né? Escutar tudo isso. Foi muito emocionante porque a resposta só pode ser Deus. E A muito minha cabeça não consegue entender, né? Uma outra resposta.
E muito reflexivo, né, Fer? Porque se em meio a guerras elas continuam fazendo Mary Kay e nós não temos guerra, e por que que a gente não tá fazendo? Nós não temos Então, guerra. assim, Porque a nossa guerra é mental. É aqui, ó. e é uma prova, né? Assim, é bacana a gente conhecer a história de Mary Kay dentro de outros países, em outros continentes, com realidades diferentes das nossas, porque isso prova com A mais B que a nossa, o nosso modelo de negócio, independente, né, do país, do estado, do continente que você mora, ela se faz presente e ela está ali se provando que é um tipo de negócio que dá certo no Brasil, né, com a política que nós temos, dá certo nos Estados Unidos, com o tipo de política que tem lá, dá certo no Cazaquistão, dá certo na Rússia, dá certo na China. Então, olha quantos países que têm a predominância até eleitoral, predominância política completamente diferente da nossa realidade, né? E a Mary Kay está ali. A Mary Kay atua ali. A Mary Kay tem sucesso nesses países, né? E a gente que tem tanta liberdade de ação, liberdade de trabalho, liberdade de fala, de uso de redes sociais, porque tem países que a mulher é impedida de falar, quanto mais usar uma rede social, né? E mesmo assim elas têm conquistado, têm chegado no topo da carreira. Aí eu te pergunto, né? Essas mulheres lá desses países tão limitadas, Mary Kay não fechou as portas lá e elas não desistiram. Você acha que elas não têm clareza do que elas querem? Com certeza elas têm muita clareza do que elas querem. Eu não sei se algumas de vocês já se questionaram. A Kate falando tudo isso e veio agora muito forte dentro de mim, né? Desde quando eu entrei em Mary Kay, eu sempre visualizei Mary Kay uma empresa completamente diferente de todas que eu já trabalhei. Eu já trabalhei em CLT, já trabalhei em algumas empresas, trabalhei em concessionária de carro, já fui vendedora de carro, trabalhei no Senac, enfim, trabalhei em escola, né? Porque eu fiz pedagogia no meu período ali de colegial, enfim. Então, eu já trabalhei em várias outras empresas. Eu sempre senti, eu sempre visualizei que Mary Kay é uma empresa totalmente diferenciada. Eu não sei quanto tempo você tem de Mary Kay. Eu não sei como que a Mary Kay chegou na tua vida, de que forma, né, que a Mary Kay entrou na tua vida. Mas se você já parou para pensar o porquê que eu entrei nessa empresa, e se você já parou para analisar a forma como que você entrou, porque se eu for pensar em mim há 15 anos atrás, a pessoa que eu era, extremamente tímida, extremamente vergonhosa, tinha medo e vergonha de tudo e de todos, e a pessoa que eu me transformei, é impossível eu não dar glórias, né, a Deus por tudo que ele fez. E de fato, eu entendo que Deus queria que eu estivesse nessa empresa, porque é nessa empresa que ele vem me transformando a cada dia, a cada ano, né? A cada conquista, a cada derrota, inclusive nas derrotas, gente, inclusive na falta de cumprir algumas metas. Até nisso eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Sabe? Então, assim, para pensar como que a Mary Kay entrou na sua vida. E tenta ver, né? Procure entender se realmente teve o dedo de Deus ali ou não. Eu tenho certeza, 100%, 100%, tá? Das consultoras que entram nesse negócio, entram porque tem uma interferência divina aí. Não E é quantas sobre vender pessoas já batom, né? entraram? Hã? Não é sobre vender batom. Não é sobre. E quantas pessoas entraram? Quantas pessoas que eu já entrei na casa dessas pessoas, que hoje são minhas clientes, pessoas que passaram, né, por uma sessão minha, por uma apresentação de produto meu, até se tornaram consultoras minhas, pessoas que eu não teria possibilidade nenhuma de conhecer. Como? Como? Tipo assim, olha, eu não tenho nenhuma ligação com a Dani Fontana. Eu moro em São Paulo, a Dani mora lá no Rio Grande do Sul. Como que Deus foi ligar a minha vida com a dela? Entende? Eu só conheço a Kati por conta da Dani, eu só conheço a Renata por conta da Dani. Então, olha que coisa surreal. Foi surreal a forma como que Deus, né, linkou. Então, assim, gente, é Deus, é Deus. Não tem outra Nenhuma explicação. pessoa entra na sua vida por acaso. Ou você aprende ou você ensina. Isso é fato.
E talvez se tem alguma pessoa na sua vida ou alguma cliente tinhosa e você fala assim: Meu Deus, eu não aguento essa pessoa. Vai orar e pedir para Deus o que que você precisa aprender com ela ou ensinar ela, porque ela não entrou na sua vida por acaso. Ela não entrou ali de alegre. Voltando. Então, o que que você entende de Mary Kay? Mary Kay não é emoção, Mary Kay é um processo. E processo exige disciplina, mesmo quando você não tem motivação. Não sei se vocês já fizeram isso, tá? Mas pensar assim, ó, ai, quando eu tiver motivada, eu vou fazer. Ai, quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver cartão, eu vou fazer. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Quando eu tiver cliente, eu vou falar. Alguém já pensou isso? Quando eu tiver um celular bom, com uma Eu vou luz boa, gravar. eu vou gravar. E agora vai uma pergunta. Você está apaixonada pelo resultado ou você está comprometida com o processo? Porque se você estiver só apaixonada pelo teu resultado, amanhã ele já não vai fazer mais sentido, porque você precisa continuar para ter novos resultados. Agora, se você tiver dedicada, né? Se você tiver comprometida com o processo, os resultados eles vão acontecendo naturalmente. Qual que é seu objetivo com a Mary Kay? Chegamos no ponto do o quê, né? Qual é o seu objetivo com a Mary Kay? Quem não tem número tem desculpa. Como assim, Kate? É uma pergunta muito clássica nossa, né? Quanto você quer ganhar? E eu escuto muito. Não é de vocês aqui dessa reunião, tá? São pessoas que não estão aqui. Eu escuto muito assim, ó. Eu quero ganhar muito dinheiro. Muito quanto? Tem que ter clareza do quanto. Quanto você quer ganhar? Que Mary Kay você pode ganhar R$ 2, 10, 1.000, 15, 20, 60, como a Dani mencionou hoje, que minha mente já deu mais uma expandida. Falei, Jesus, imagina eu, Senhor, ganhando 60 mil. Já estava eu falando para Deus o que que eu ia fazer, quem que eu ia ajudar, como que eu ia me comportar com 60 mil reais. Era aqui que eu queria chegar. Hoje, agora eu vou lá de cima para baixo, tá? Quando eu trouxe aqui 60 mil, quem aqui se visualizou ganhando 60 mil? Ou quem pensou, tá louca? 60 mil? Ah, muito distante. Vamos, gente, tira o microfone e fala, que é uma reunião de participação. Fala, Pauline. Eu não consigo nem mensurar quanto é 60 mil. Quando tu falou primeiro, eu fiquei assim, com aquele memezinho rodando, sabe? Processando. Aham. Kátia, eu me imagino ganhando hoje 60 mil é distante. Porém, eu preciso hoje, para mim, 10 mil. Eu quero, para Mary Kay, para minha vida, eu preciso de pelo menos 10 Ó, mil. Eu me deixa, imagino com 10. vou te corrigir em algo que a Dani me corrigiu mês passado, quando eu usei essa palavra, e nunca mais eu vou repetir, vou te ajudar agora. Quando a gente fala assim, ó, eu preciso, é, é como se você não, realmente, a gente não tem, mas a gente tá jogando pro universo que eu não tenho, tô escassa, então eu preciso, tá em falta. Então, a partir de hoje, você fala assim, ó, eu escolho ganhar 10 mil. Eu escolho ganhar 15 mil. Eu escolho ganhar 60 mil. Tira a palavra do preciso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Quando a gente fala eu preciso, está muito em falta, está muito distante. Ô, Kate, e o preciso, pelo menos. Nossa, é pior É, ainda. Tudo. no mínimo. No mínimo. Olha, tem uma consultora aqui que eu não vou citar o nome dela,
Mas ela vai saber que é pra ela. Ela vai saber. Ela não tá olhando pra mim, mas Ai, ela tá Jesus, dá mexendo no até cabelo. medo. Quando ela fala assim, ó, ai, Mary Kay, me supre o mínimo. Mary Kay me dá um. Meu, olha, eu tenho vontade de pegar ela por esses cabelos que ela tava mexendo agora e arrancar eles fio a fio. Se essas pessoas soubessem o poder da palavra, o poder que uma palavra tem quando ela sai da nossa boca, a gente se controlava mais. E eu vou me incluir, porque, como eu disse, eu não sou 100%. Eu também sou falha. Ai, Mary Kay me supriu o mínimo, o básico. Quanto você escolhe ganhar com a Mary Kay? 10.000. Eu Ótimo, sei. já tem clareza. O que, tirando o Igor, que já sabe o que quer, as demais, o que vocês querem com a Mary Kay? E é sem julgamento. Ninguém tá aqui para julgar o que você quer. Eu tô aqui para julgar a falta do quê. Se você não sabe o que você quer, eu vou te julgar, que você precisa saber. Kati, é uma coisa que eu sempre, que você me ensinou, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista de iniciação, e eu não fazia, eu não perguntava para minha consultora o quanto ela quer ganhar, né? O quanto porque assim, é igual você falou, você quer ganhar R$ 2, R$ 50, R$ 1.000, 50.000, quanto você quer? Porque na entrevista de iniciação, eu já tive algumas consultoras, na entrevista fala, não consultoras, né? Pessoas que passaram na minha vida, e aí eu falei assim, perguntei para ela, quanto você quer ganhar com Mary Kay? Aí, amiga, eu preciso de uns 5.000. Preciso, ó a palavra, eu preciso. Eu preciso de 5.000. E aí eu falei, tá, e eu fiz os cálculos, né? Eu falei, olha, para 5.000 e tal, a gente precisa fazer esse investimento. Em quanto tempo você quer ganhar? Em um mês? 5.000? E eu fiz os cálculos. Ela falou, "Ah, tudo isso eu tenho que vender? Quer dizer, ela quer ganhar 5.000, mas ela se dedica 8 horas do dia dela para ganhar dois, mas ela não. Ela quer ganhar 5.000 fazendo a Mary Kay Pelas coxas. pelas coxas. Aí ela quer ganhar 5.000 fazendo pelas coxas, mas se dedica 8 horas da vida dela todos os dias, de segunda a sexta, ou sábado ou domingo, para ganhar dois. E aí ela quer ganhar 5 com o Mary Kay fazendo, às vezes, só postando online. Ai, amigo, não tô vendendo. Falei, tá. O que que a gente combinou? O que eu te ensinei? A gente colocou, vamos ver o que você colocou em prática. Aí eu falei, você colocou isso aqui? Não. Você colocou isso aqui? Não. Você colocou isso aqui? Não. E não me entregou o que eu pedi, né? Porque eu falei para ela, para você chegar nos 5.000, você precisa fazer isso aqui. Para você chegar a 1.000, você precisa fazer isso aqui, né? E eu sempre, todos os dias, estou dando um direcionamento aí pelo grupo, ou pessoal, ou finais de semana, eu tô junto. Mas é complicado, né? Você querer e não fazer o que tem que ser feito. É uma Falta, frase ó, de Mary Kay. falta congruência no que a É, pessoa fala e no que a pessoa faz. é Hoje, uma, pode Uma terminar. frase, uma frase da Mary Kay Ash que entrou na minha vida é: faça o que tem que ser feito para que você possa fazer o que você quiser quando você quiser. Então, se você não fizer o que tem que ser feito, você não vai viver a vida que você quer e nem ganhar o que você quer, né? A gente precisa fazer o que você me ensinou, eu tô colocando em prática. E eu tô fazendo. Tô no processo para os meus 10.000. E para a gente chegar nos 500 que seja, também tem um processo. A gente tem que fazer o processo. Ouvir quem sabe, quem já ganha, que eu acredito, que já ganha 10, 15, 20, 25. Eu já vi salário de diretora na minha mão, de 40.000. Eu falei, meu Deus. Então a gente precisa ver o que que ela faz e, e perguntar: o que que você está Na fazendo? Que eu verdade, quero não fazer é o que ela também. tá fazendo, é como ela tá pensando. Porque fazendo, ela faz a mesma coisa que você. Ela vende produto, ela coloca produto no rosto, ela oferece oportunidade. Isso aí você já sabe o que ela faz. Porque o negócio Já ele é sei. igual para todas. Você tem que perguntar como ela pensa, o que ela pensa, qual a visão de futuro dela. Exatamente. E você falou um ponto que eu ia comentar e daí você não Perdão, terminou e desculpa. eu, não, foi falha minha de não ter anotado. Peraí.
da congruência, né? Ah, tá. Tá. Hoje eu vou usar o exemplo, o próprio exemplo da Dani. Quem é a Dani, Cade, para quem tá aqui? Dani é a nossa diretora nacional, é a pessoa que me iniciou, é a pessoa que tá onde eu quero chegar, é a pessoa que tá acima de mim, é a pessoa que me direciona, é a pessoa que me conduz, e é a pessoa que hoje eu vejo que mais ganha dinheiro dentro de Mary Kay. Fer, me corrija se eu estiver errada, mas eu vou dar só uma média, tá? Uma média de 150 mil, 170 mil por mês são os ganhos da Dani hoje, tá? E daí, talvez vocês saibam disso ou vocês não saibam, mas vocês estão sabendo agora. E daí, pensa assim, nossa, eu quero ganhar isso. Meu, eu quero muito ganhar, vou jogar baixo, 150 mil por mês. A pergunta é, você está disposta a fazer o que ela faz? Ou você tá achando que você vai ganhar 150 mil trabalhando 1 hora por dia com Mary Kay, fazendo um dia, não fazendo no outro, falando com 5 pessoas e falando que você falou com todo mundo, levando 10 não e ficando magoadinha? Você tá achando que é assim que você vai ganhar 150 mil? Não é assim. Então, muitas pessoas, às vezes, elas querem ter a vida que você tem, mas elas não querem passar pelo que você passou. Eu e minha mãe, a gente sempre comentava isso quando a gente ia numa igreja. E daí a gente ouvia os testemunhos, né? E daí lá os testemunhos era tipo assim, da miséria para riqueza. Aí eu ficava perguntando, mãe, mas como esse processo daqui até aqui? Como foi? Era essa a nossa curiosidade. E é assim, porque é muito fácil, né? Você contar a sua história, ai, porque eu era toda lascada, eu era endividada, e hoje eu tenho, já ganhei 3 carros cor-de-rosa, já comprei um apartamento, nanã, nanã. Tá, mas espera lá. E aqui, ó? Entre esse aqui, entre o plano A e o plano B, como foi? O que que você passou? Como você pensou? Como você agiu? Você teve queda? Você pensou em desistir? Então, vocês precisam saber o que vocês querem, para vocês terem um processo definido, ter constância. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, ou qualquer situação te para. Fala com 5 pessoas, leva 7 nãos e já quer desistir. Ô, Aí, gente, deixa eu compartilhar um negócio aqui rapidinho. Eu não sei se você está com início esse mês, tá, Kátia? Mas eu vou dizer por mim. Eu já falei com 78 pessoas. 78 pessoas esse mês. E ainda estou com zero inícios. Zero inícios pessoais. bate aqui, amiga. E o mês não acabou. O mês não acabou. Eu vou continuar falando até o dia 28 de fevereiro. E se não rolar, eu vou continuar falando até o dia 29 de dezembro de 2026, que é quando fecha o sistema, né? Que fecha o ano letivo de 2026 para nós. Mas eu já falei com 78 pessoas. Só nesse mês. Tá, e daí onde que vocês acham que a Fernanda vai chegar plantando com esses 70 e poucos inícios que ela já falou esse mês e ninguém iniciou até o final do ano? Onde que ela vai chegar? Plantando desse jeito. Ela tá plantando início e com certeza ela vai colher início. Aí não são vocês, tá? Aí tem neguinho que planta uva e quer colher abacaxi, que fala com 5 pessoas e quer iniciar 30. Kátia, compartilhar algo que você falou aí em relação ao semear e durante um período aqui no meu processo também, é, esse medo que todo mundo tem, né? A gente tem o medo, vou investir, vou ter produto e depois se eu não conseguir vender. E esse eu sei que é o medo de muita gente para começar, ou até que já está dentro do negócio também, de ter os produtos. E um dia em oração, assim, o Senhor trouxe muito claramente para mim. E a palavra de Deus fala assim: aquilo que o homem semear, ele colherá. E aí veio assim: se você quer colher dinheiro, você quer plantar o quê? Então, muitas vezes a gente você não quer investir dinheiro para gerar mais dinheiro,
Mas o que vai gerar mais dinheiro é você colocar esse dinheiro e regar com o seu trabalho. É lógico que são as duas coisas. Quanto menos você investe, mais você tem que se esforçar em mais trabalho para poder gerar o dinheiro. Mas quando você começa a entender o movimento e você dá o passo de coragem, às vezes a pessoa, ai, não vou passar o cartão porque depois eu vou ficar com as parcelas. É lógico que você vai ter as parcelas, mas se você não tiver produto, como que você vai vender, como que você vai trabalhar, como que você vai gerar dinheiro. Então, para a gente colher dinheiro, você vai ter sim que investir dinheiro e investir trabalho. O trabalho gera dinheiro, né? Então, se a gente quer gerar mais dinheiro, você vai ter que pôr o dinheiro e semear ali com o seu trabalho. Então, quero compartilhar isso porque foi algo que Deus falou muito forte para mim. E depois que ele deu essa palavra, abriu muito minha mente em relação a essa questão de investir nas coisas, nos produtos que a gente quer. A gente agora mesmo está aí às vésperas do mês das mulheres. Eu já tenho 5 anos de Mary Kay e eu nunca fechei eventos nem empresa, porque sequer eu me achava assim, ai, mas como que eu vou enfrentar assim muitas pessoas? Ai, eu não tenho os materiais, como que eu vou fazer uma aula de maquiagem para 10, 15 pessoas de uma vez? Então, isso me bloqueava também e eu tinha muito medo. E a gente tem que tomar decisão. E desde o ano passado, quando eu assisti uma aula sobre essa questão de empresa, eu falei, eu vou começar a trabalhar com empresa. Por que que eu não estou fazendo isso ainda, né? E eu tomei essa decisão. E a partir dessa decisão é começar a montar, né? Comecei a montar mais kits de pincéis. Então, agora, quando foi para esse trabalho do Dia das Mulheres, eu justamente já assisti aquela aula, já fiz a lista, comecei a fazer contatos. E assim, é algo tão de Deus que hoje mesmo eu estava pensando em falar com uma empresa e acredito, eles me procuraram para fazer o evento. Então a gente diz assim, olha como começa a conectar quando você toma uma decisão, como você deseja algo ali que aconteça, que você quer fazer esse movimento. Agora, existe sim um passo da gente também. Eu preciso estar preparada. Ah, eu quero fechar com a empresa, ah, eu vou deixar para cima da hora. Como uma outra mesmo que eu fui falar e falar, ah, já fecharam essa semana, né? Eu estou falando desde a semana passada, mas algumas que ficaram para essa semana, falou, ah, vamos fazer o ano que vem com você então, porque agora a gente já fechou, tal. Tá bem, eu entendo, né? Porque hoje é dia 23 e, como foi falado, as empresas a gente tem que fechar antes do dia 20. Agora a gente vai fechar os individuais. Então, se prepara, gente, se capacita e dá o passo de coragem. Não espera você ficar. Ah, eu tenho que estar 100% sabendo. Não, você não tem muita coisa, pega um kit TimeWise. Com o kit TimeWise você consegue atender 10, 20, 30 mulheres. Não vai fazer maquiagem, faz lá uma sessão de pele. Ah, não vou fazer sessão de pele, faz uma sessão spa de mão, spa de boca. Vai lá na empresa e oferece isso. Oferece o que você tem, que pode, consegue. Então, muitas vezes a gente se limita e não dá passo nenhum e fica ali, ai, nada dá certo, as coisas são ruins, e fica declarando, né? Então, acreditem em vocês, declarem, né? Que, como a Kate começou falando, a palavra tem poder, e aquilo que a gente declara, e aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente profetiza na nossa vida, tudo é construído com as palavras. E a gente tem que mudar, sim, a mentalidade de escassez, de não posso, não consigo. Se capacite e faça, dá o passo de fé, dá o passo de fé. Nós estamos crendo, sim, por cada uma que está aqui e pelas que não estão e vão assistir essa reunião também. Você foi boca de Deus agora para uma pessoa. Eu não vou citar o nome dela, mas até parece que eu te chamei no privado e falei assim, Débora, tem como você falar isso, 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 isso? Meu Deus, nossa, olha, Deus, Deus, Deus é o cara, Deus é demais, né? Depois eu vou até chamar ela no privado, mas eu acredito que ela já sabe. Então, quando a gente está conectada com a nossa meta, quando a gente sabe o que a gente quer, as coisas acontecem. Que nem você acabou de mencionar, né? Que você estava pensando em fechar uma parceria com uma empresa e a empresa foi e te chamou antes mesmo de você chamar ela. Por quê? Porque você estava conectada com o seu objetivo. Você sabia, você sabe o que você quer. Então, quando a sua meta está ardendo, ardendo dentro de você, tudo começa a cooperar para dar certo.
Eu tiro isso pela minha vida. Quando eu quero muito uma coisa, quando eu quero, tipo assim, ó, nossa, quando eu quero muito, que eu tô com muita gana de conquistar, de comprar, de fazer, de adquirir, as coisas acontecem de uma forma tão simples, que se eu contar, fala assim, não, você tá acontecendo isso porque você tem sorte. Não, meu amor, eu não tenho sorte. Eu tenho Deus na minha vida e eu tenho claro o que eu quero. É isso que eu tenho. E voltando, então, como eu falei, né? Quem não tem um número tem desculpa. Aí a pergunta é: você quer ter resultado ou você quer ter conforto? O seu sonho é maior que o seu medo ou o seu medo é maior que o seu sonho? Ou você enfrenta o medo ou o medo te domina? E o que que é o medo? O medo não existe. O medo nada mais é do que você dando força para algo que você criou, que ele não existe. Ah, eu tenho medo de não vender, eu tenho medo de ninguém comprar, eu tenho medo de não conseguir. E se você trocar esse medo por vai dar certo, eu vou vender, eu vou conseguir, as pessoas vão comprar, tudo é energia. A palavra é energia. Deus não criou o mundo Kátia, através de uma palavra. Haja luz e ouve. Nós não somos imagem e semelhança dele? Então, tudo aquilo que eu falar a meu respeito vai acontecer. Se eu falar que eu não vou dar conta, que não vai dar certo, eu não vou vender, é óbvio que é isso que vai acontecer. É como se o mundo, o universo, seja lá o que você quer entender, falasse assim, ó, ok, o seu desejo é uma ordem. Você não quer vender, você não vai vender. Você não consegue iniciar, você não vai iniciar. Fala, Igor. sobre o medo que você falou, teve uma vez que eu estava assistindo uma diretora e ela falou assim: quem aqui tem medo de água ou de profundidade? E aí, né, várias pessoas levantaram a mão e ela falou assim: vocês têm filhos? Aí elas falaram sim. Se seu filho cair na piscina, você vai pensar que você tem medo ou você vai pular na piscina e pegar teu filho? Porque o medo você tinha, mas quando você viu algo que realmente valia, que é importante para você, igual salvar a vida de uma pessoa, você não tem medo, você vai e faz. Então a gente tem medo, porém se você falar assim, eu quero, e você colocar em prática, tipo, eu mesmo estava com medo de investir esse mês, fiquei pensando, agora eu vou fazer, né? O meu pedido, meu pedido tava dando 5, 6 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu, meu pedido nunca dá menos que isso, tô com medo de investir. Falei, gente, aí eu falei, por que eu tô com medo? Agora, você me falou isso agora. Falei, por que que eu tô com medo? E a Débora me falou, se você quer dinheiro, você tem que plantar o quê? Dinheiro? Então eu falei, se eu quero ter 10 mil, 20 mil de lucro, de vendas, como que eu não vou investir 4? Então a gente tem medo, mas a gente tem que suprir o medo e ir lá e fazer. Igual uma mãe ou uma pessoa, ou quando você tem medo, porém você vai, quando você precisa, quando você se vê no estado que você precisa fazer, você vai, pula e faz. Você realmente, tipo, o medo parece que some. Mas é o que eu senti agora. Eu não tenho que ter medo de investir no meu próprio negócio. Né? Ó, Foi duas coisas, uma coisa que a Débora falou e uma coisa que você falou. A você gente acabou não de. pode ter medo e tem que plantar o que você quer. Ó, você falou e eu me veio uma frase. Você colhe na proporção que você investe. O quanto você tem investido. E não tô falando de investir só em produto, não. Tô falando de investir em você também. Em tempo, o Em quanto você tempo, investe na empresa, estudar. Quanto você investe em conhecer o teu negócio. O quanto você investe nas pessoas. O quanto quanto você se você. dedica, né, nas pessoas. A gente, você... às vezes, né, com novas consultoras, a gente fala, poxa, vou sair da minha casa, vou me dedicar a uma pessoa que eu nem sei se quer fazer Mary Kay. É sobre isso. É se dedicar sobre outras pessoas. Ó, felizmente ou infelizmente, nós não temos bola de cristal para saber quem vai fazer e quem não vai.
Se a gente tivesse, todas nós já seríamos bilionários, com certeza já teria acertado os 6 números da Mega Sena, né? E a gente não precisaria estar aqui. Então, quebre a sua bola de cristal. Não julgue a pessoa. Se ela entrou em Mary Kay com um kit só de cadastro, ou que ela entrou com um pedido de 40%, trate ela da mesma forma. Ensina ela igual, dê o seu melhor por ela. Não cabe a você decidir se ela vai fazer ou não. Cabe a ela, a decisão é dela. A tua obrigação é oferecer. A tua obrigação é ensinar, é ajudar. Isso, eu vou dar um depoimento de uma consultora que eu iniciei com um cadastro de R$ 57, porque ela não Você tinha tá de dinheiro câmera nem fechada, a cartão. gente quer ver sua cara. Ai, Jesus, eu tô sem roupa, tô sem camisa. Como é que eu vou me mostrar assim, sem camisa? Mostra a sua cara. Faz igual a minha avó quando atendia o telefone. Colocava aqui, ó. Aqui. Põe camisa, gente. Que é isso? Pronto, pronto. Misericórdia. Pronto, todo mundo vai me ver agora. Mais uma consultora minha iniciou com R$ 57. E eu cadastrei ela mês passado. E eu mandei o pedido dela agora com 40%, que ela se dedicou, aprendeu comigo, e ela fez tudo que eu falei para ela fazer, tudo. E ela, tipo, fez um pedido agora de investimento, foi de R$ 3.000. Tipo, A obediência pa- leva ao topo. e olha só, ela não tinha cartão de crédito. E para quem olha, tipo, poxa, né, poderia ter julgado. Vai começar com R$ 57, será que vai dar certo? E eu me dediquei a ela, né? Me dediquei, fui lá, fiz sessão, mostrei, ensinei como é que vende, ensinei como é que faz sessão, ensinei como é que faz consórcio, ensinei como que vende online, como faz tudo, lista de transmissão. Cara, hoje chegou a caixa dela. E eu falei, ó, faz um vídeo e posta. Cara, quando eu abri o Instagram, tava lá. Super feliz com uma caixa dela de 40% no primeiro mês. E ela investiu com medo R$ 57. Eu acho que ela não tá aqui na reunião, né? Mas eu fico. Quem é da minha unidade aí, que eu já profetizo da minha unidade, vai saber quem é, porque eu falo muito, muito, muito do foco dela. Foco e obediência. Aí Quando eu fui fazer já sessão me com manda o ela, nome dela no meu WhatsApp agora. quando eu fui fazer sessão com ela final de semana, eu falei, eu tô muito, muito, muito orgulhoso da sua obediência. Fiquei, assim, muito feliz. Porque tudo que eu falei, ela colocou em prática e ela teve um resultado. Até as filhas dela falaram, cara, eu não imaginava isso. Como a minha mãe está feliz fazendo Mary Kay. E ela me falou, eu nunca ganhei dinheiro igual eu tô ganhando agora. Falei, e eu, tipo assim, fiquei super feliz. Porque a minha vida, a oportunidade de Mary Kay fez a diferença na vida dela. Eu fiquei muito feliz. Até hoje, nossa, eu falo demais. Ela é uma filha, assim, que eu falo que as minhas bebês Mary Kay, minhas meninas, ela fala, você é minha filha mais obediente, se todas fossem assim, mas assim, eu sei que Mary Kay, cada um tem o seu tempo. Eu tenho 10 anos de Mary Kay, né? Então, se fosse assim, era pra mim ser nacional. Mas eu também estou aprendendo a ser obediente, a Kate, né? Que todo dia me instrui, todo dia tá me passando uma coordenada nova. E eu tô colocando em prática com as minhas meninas também. E eu vejo resultado tanto em mim quanto nelas. A obediência à sua líder é muito importante. Muito. Isso é muito gratificante, né? É sobre isso que você está falando, que eu estava falando lá atrás, quando eu me emocionei, falando que esse é o que é o meu desejo. A Dani falava assim, ó, quando nós conquistamos algo é bom, mas quando alguém ao nosso redor conquista a mesma coisa ou mais, é muito mais gratificante. Muito, muito mesmo. Eu fiz um desafio com a minha consultora e acho que em menos de uma semana eu dei o desafio de 25 itens e ela fechou os 25 itens acho que em 3, 4 dias. Eu fiquei, tipo, eu ajudei, eu dei o desafio e ela só fez, né? Então isso eu vi que deu resultado e ela ficou super feliz. Então, foi um direcionamento que você me passou, eu passei para ela e ela só agiu. Foi muito bom ver o resultado, a felicidade dela de ter vendido os 25 itens. Né? Isso é muito bom. Ó, vou deixar outra perguntinha aqui para vocês refletirem, tá? É, No próximo slide, Catiusca. Cadê? Onde você quer chegar? Daqui um ano, onde você
vai estar? Vai estar do mesmo jeito? Vai estar melhor do que está hoje? Ou você já vai ter desistido de Mary Kay? Daqui um ano. Eu nem vou falar de 3, 5, vou falar só de um. Dia 23 de fevereiro de 2027. Onde você vai estar? Como você vai estar? Lembre-se, para você ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, é bem provável que você vai estar no mesmo lugar. Ou pior. Daqui um ano, você vai olhar para trás com orgulho de você ou com arrependimento. O que está te faltando não é capacidade, é decisão. Não importa. Tem muita frase que a gente fala que parece clichê, né? Mas ela faz muito sentido. Não importa, a Débora falou isso. Não importa a sua condição, e sim a sua decisão. Não espere ter para você fazer. Ai, quando eu tiver todos os produtos de maquiagem, eu vou dar curso de automaquiagem. Se você tem um kit 3D, vai demonstrar 3D. Se você tem uma fragrância, vai demonstrar fragrância. Se você tem um lápis, vai demonstrar o lápis. Não espere o melhor cenário para você começar a agir. Comece a agir hoje a partir do teu objetivo. Para você alcançar 150 mil de bônus por mês, que é o que a Dani ganha hoje, ela foi construindo, ela foi subindo degrau por degrau. Para você chegar ao diretorado, você tem que começar iniciando uma pessoa. Para você ganhar o carro rosa, você tem que continuar iniciando pessoas. Você tem que continuar treinando pessoas, pegando na mão das pessoas. Mary Kay se resume a pessoas. Para você ganhar dinheiro com a venda, você precisa de pessoas. Para você ganhar dinheiro com o diretorado, você precisa de pessoas. E a verdade é simples. Você está tratando Mary Kay no nível do lugar que você quer chegar? Numa escala de 0 a 10. De 0 a 10, responde para você mesmo. Qual é a ordem de prioridade que a Mary Kay está na sua vida? De 0 a 10. É para falar aqui? Se quiser, pode falar. Bom, eu tô no processo de mandar minha carta, né? Mês que vem. Então, eu venho colocando Mary Kay como prioridade. Mas mesmo assim, eu acho que eu poderia estar colocando muito mais, né? Eu vejo que eu poderia estar fechando parcerias, que eu poderia estar me dedicando um pouco mais na período vespertino, e eu tenho medo ainda, né? Tenho receio. Mas se a Mary Kay é para ser a minha fonte de renda principal, se é para ser a realização do meu sonho, eu tenho que tratar ela como a única opção. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você, né, se expôs. Cuidado com as suas perguntas. Medo do quê? Você tem medo do quê? Medo de prosperar? Medo de dar certo? Porque é só isso que pode acontecer. Do que você tem medo? Para te falar bem a verdade, de abdicar de meio período do meu trabalho. Meio período Você é tem praticamente medo, você tem 50% medo de medo de deixar o perder, meu. você tem medo de perder a sua zona de desconforto. Exatamente, essa é a palavra. Tinha.
Eu tinha, não tenho mais, porque amanhã eu vou tomar a decisão. Na verdade, já Você tomei. não Amanhã eu vou precisa. Ó, tomar. deixa eu te falar. Você Amanhã não eu vou fazer precisa. o que eu deveria ter feito, né? O mês Ó, inteiro, que é você não, abdicar de meio período. você não precisa ser radical se você acha que isso vai te amedrontar, ou enfim. Mas é aquilo que eu falei: se você tem só 2 horas para fazer Mary Kay, faz bem feito. E ó, eu posso te falar, eu preciso te. Peraí, deixa eu só voltar aqui para ver sua cara. Me Eu, expor. Ai, meu eu Deus. preciso te reconhecer. Ah, Você tem feito um trabalho de muita excelência nesses últimos dias. Você criou o seu grupo, você me colocou lá dentro. Eu posso não me manifestar, mas eu tô de olho. E eu tenho falado com as suas consultoras no privado e eu só recebo elogios a teu respeito. Então, para de se cobrar daquilo que você não está fazendo e seja grato por aquilo que você está fazendo e está dando certo. Você só precisa continuar fazendo. Continua fazendo. Em time que tá ganhando, não se mexe. Do jeito que você tá fazendo, tá dando certo. Talvez, talvez, não, ó, isso é uma sugestão, tá? Não acate isso como uma verdade. Talvez, se você tomar uma decisão drástica agora, pode ser que você paralisa. Continua, tá dando certo, você tá indo muito bem. Você tá indo muito bem. Você tá conseguindo conciliar. Eu tenho histórias, testemunhas, as gurias devem ter também, de pessoas que falaram que quando elas fossem exclusiva, elas iam fazer e acontecer. Elas pararam. Vocês têm, Fer e Débora? Vocês têm alguém assim? Quando eu for exclusiva, aí sim. Quando na verdade era melhor ela continuar no CLT e fazendo o Marquei que estava dando muito mais certo, que ela estava ali, ó, fazendo os dois, bem feito, bem feito, bem feito. Continua. tá. Se E a gente cobra. tem prova, né, Cati? Tem a Luzlaide Barbosa, não sei se vocês conhecem, é uma diretora nacional. Ela fechou o nacionalado dela trabalhando o dia inteiro numa instituição de educação, né? Ela era diretora de escola. Então, gente, ela é um grande exemplo para nós. E isso que a Cati está falando é muito real. Eu vi isso acontecendo dentro da minha unidade. Eu formei algumas diretoras que trabalhavam, que eram CLT, e aí só esperou o diretorado acontecer para largar o trabalho. Largou o trabalho e largou a Mary Kay, achando que Mary Kay fosse uma poção mágica que basta fazer uma vez só que a coisa vai continuar acontecendo, sabe? Então eu já tive vários exemplos dentro da minha unidade de consultoras que estavam indo muito bem trabalhando e aí, com tempo escasso, ela conseguia fazer bem feito com pouco tempo que ela tinha, largou o CLT, achando que mais horas do dia dela fosse trazer resultado, mas não, ela se perdeu dentro de casa, se perdeu com função de casa, se perdeu com o povo que pede, ai, faz isso para mim, leva isso, não sei o quê, faz aquilo. A pessoa se perdeu. Eu tenho uma história de uma ex-consultora. Hoje ela não faz parte mais do meu time, mas ela trabalhava numa escola também e ela era Mary Kay. E daí ela vivia falando assim, ó, quando eu for exclusiva, eu vou fazer tal coisa. Quando eu for exclusiva Mary Kay, eu vou fazer tal coisa. E ela fazia muito bem feito os dois, o CLT e Mary Kay. Até que chegou o tal grande dia dela ser exclusiva Mary Kay. No primeiro dia, que eu sabia que ela não estava mais na escola, que ela estava só com a Mary Kay, eu liguei para ela. E aí, fulana, como está o seu primeiro dia exclusiva Mary Kay? Ai, Kate, não, hoje eu tirei o dia para limpar a casa, para organizar a casa, para colocar tudo em ordem. Aquilo já me deu um choque, mas eu pensei, não, pera, Katiuska, calma, é o primeiro dia. Ela passou anos da vida dela trabalhando na escola e não tendo esse tempo para cuidar da casa. Deixa ela colocar a casa em ordem, que amanhã ela vai dar o melhor dela. Beleza, respirei. Ah, então tá bom. Beijo, tchau, tchau. No outro dia cedo eu liguei. E aí, me conta como está o seu segundo dia sendo exclusiva Mary Kay? Não, porque agora eu tô indo levar minha mãe no médico, porque ela passou mal e não tem ninguém para levar ela e eu tô indo lá levar. Eu nem esperei o terceiro. Eu falei, ô, fulaninha, deixa eu te falar uma coisa. Não leva pro coração, não, tá? Mas quando você estava lá na escola, trabalhando de CLT, você podia deixar a escola para poder limpar a sua casa? Você podia deixar a escola para levar tua mãe? Se sua mãe estivesse morrendo, você podia sair da escola para levar lá no médico? Ou alguém
ia dar um jeito de levá-la no médico. Então, ó, parem de se enganar achando que quando vocês forem, vocês vão fazer. Resumindo, tá? Ela teve que voltar para a escola, porque ela não tinha disciplina para Você ser vai deixar de exclusiva. terminar a reunião? Não tô entendendo o que você está escrito. Tá. Ela não tinha maturidade para ser exclusiva Mary Kay. Não tô dizendo que você não tenha, tá, o Igor? Nem sei se ele tá aqui ainda. Mas se você tá fazendo, tá dando certo, continua. Só toma uma decisão quando aqui, ó, aqui é o CLT, aqui é Mary Kay. Quando o Mary Kay tiver aqui, ó, maior que o teu CLT, daí você abandona. Caso contrário, enquanto tiver aqui, ó, continua, 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 tá? E já vou finalizando aqui nos últimos. Você não ganha o que deseja, você ganha o que sustenta todos os dias. Quem você está sendo quando ninguém está te cobrando? Quando a tua diretora não está te cobrando, quando a tua diretora, a tua iniciadora não está te mandando mensagem perguntando se você falou, se você vendeu, se você ofereceu, se você isso, se você... Quem você está sendo? Você está sendo comprometida com o teu negócio, com o teu objetivo, ou você só está fazendo porque alguém está te cobrando, te empurrando? Quem quer que Mary Kay aconteça na sua vida? Você ou a tua iniciadora? Quem quer que aconteça? Eu quero mais que as minhas consultoras ou elas querem mais do que eu? Eu sou exemplo no meu passado. Eu queria muito, 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 muito que Mary Kay desse certo na minha vida. Muito mais que a Dani, com certeza. Senão, não estaria aqui hoje. Às vezes precisa de uma decisão de revolta. Às vezes só a decisão não é o suficiente para Mary Kay acontecer na sua vida. Eu tive vários momentos de revolta, aliado com decisão. Sabe aquela revolta de você bater na mesa? Deu. Chega. Alguém já teve essa revolta? Essa decisão? E tomou uma iniciativa, uma decisão na sua vida? Todas. Eu posso afirmar, todas. 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 As conquistas que eu tive na minha vida foram através de uma decisão de revolta. Como diz uma ex-consultora minha, falar até papagaio fala. Aí eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Se você não tiver revoltado, meu amor, se você não tiver revoltado em contar moedas, se você não tiver revoltada em pedir emprestado, se você não tiver revoltado, nada vai mudar. Vai ser só mais uma frase que vai sair da sua boca. E para a gente finalizar, uma decisão final. Destino não é sorte, é direção e ação diária. A Mary Kay pode mudar o seu padrão de vida, mas só depois que você decidir mudar o seu padrão de comportamento. Quem aqui, depois de ouvir tudo isso, decide não mais se sabotar e levar o teu negócio a sério? Quem aqui decide parar de brincar de fazer Mary Kay? Porque eu preciso ser diretor. Eu Não, preciso não, você eu preciso escolhe. nada. Eu escolho. Eu escolho a liberdade, principalmente de tempo. Ó, enquanto eu estava montando esse treinamento hoje, eu fui lendo várias coisas, né? E daí tinha um exemplo que era assim, ó. Se você fosse dono de uma escola, vocês aqui, tá? Vocês são dono de uma escola. Uma escola, ela abre de segunda a sexta para receber os alunos, certo? Vou só falar de segunda a sexta, não vou nem incluir o final de semana. Vocês podem, se vocês tivessem, se vocês fossem dono dessa escola, vocês poderiam se dar o luxo de falar assim, não, hoje eu não vou abrir, não. Hoje eu não vou lá para a escola. Hoje eu vou fechar os portões, entendeu? Vou ficar aqui em casa dormindo e não vou trabalhar. Vocês podem fazer isso? Não, E por que que com Mary Kay vocês fazem?
Porque é o que eu imagino, né? Que as pessoas veem Mary Kay, a gente fala muito sobre renda extra, né? A gente tem que mostrar para as pessoas que Mary Kay é muito além de uma renda extra, A que é gente, uma empresa gigantesca, a milionária. gente tem que falar por nós, né? É, Tipo, quando você for falar algo, você tem que falar, eu falo por mim. Eu vejo, eu faço. Eu falo por mim. Mary Kay hoje, ela é minha renda principal. Eu falo por mim. Eu, Kate, sei onde eu quero chegar. Eu falo por mim. Não é todos os dias que eu tô motivada, mas eu sei o que eu preciso fazer. Mary Kay é constância, é disciplina. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O negócio é tão simples, já dizia a senhora minha mãe, de tão simples a gente complica. verdade. Mary Kay é o básico. É colocar o produto no rosto das pessoas. Se você não está colocando o produto no rosto das pessoas, você está inventando moda. E o negócio já existe há mais de 60 anos da mesma forma. O plano ele é igual em todos os países. Fernanda mesmo compartilhou isso. E por que que você está querendo inventar? Por que que você está querendo mudar a receita do bolo que já está pronta? Você só precisa ter clareza. Qual é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é ganhar R$ 1.000. Ok, o que que eu preciso fazer? Com quantas pessoas eu preciso falar? Com quantas pessoas eu preciso colocar o produto no rosto? Ah, eu quero ser diretora. Com quantas pessoas eu preciso falar? Diariamente, semanalmente, mensalmente? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer falar algo que eu falei, que se ofendeu? A hora é agora. Se você tiver, se você sentiu que eu te magoei com alguma fala, com alguma frase, a sua hora é agora. Se não, a gente encerra aqui. Comigo, não. Eu só quero complementar. E faça até dar certo. E quando der certo, continue fazendo. Não pare, não pare, tá? Não é porque o mês passado eu falei com uma quantidade bem menor de pessoas e eu colhi um resultado bem mais positivo, que esse mês que eu estou falando com uma quantidade muito maior de pessoas e que ainda o resultado não veio, eu não vou parar. Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar fazendo e eu vou continuar fazendo. Até dar certo. E quando der certo, eu vou continuar fazendo. Para que sempre, sempre esteja dando certo. E para finalizar agora, definitivamente, fica aí uma pergunta. Se Mary Kay não é para você, o que é para você? Beijo. Alguém tirou foto? Foto. Tira. Alguém, por favor. Esse alguém sou eu, né? Só vai Abre as prosperar câmeras. quem tiver de câmera aberta. Vamos, Ítala. User. iPhone de Andressa. Xiaomi, né? É que a Ita tá logada 2 vezes. Foi o que eu disse. Vamos lá, sorria. 1, 2, 3. Pronto. Obrigada, gurias. Fica com Deus. E até semana que vem. Até mês que vem. Bye, bye.